que está hoje, o jogo do bicho, o tráfico, as milícias, como que essa convivência aqui aqui é tão próximo, né? Você vê as comunidades perto daqui da Zona Sul e tal, em São Paulo é um pouco mais afastado, né? A Sim. periferia. Como que Eu funciona? digo que o Rio de Janeiro, né, todo bairro tem uma favela para se chamar de sua, né? Aqui onde a gente está, em A Copacabana, qual que gente é mais tem perto? 2 ou 3, né? Tem duas ou três. É. Figueira, Babilônia. Eu fui lá no BOP tem uma comunidade do lado, né? Tavares Bastos, do É. lado. Faz muro com bote. Que não tem Tráfico. tráfico. Não tem nenhum Por que tipo de será? crime. É, Porque o BOP tá uma lá, né? coisa que a gente pode discorrer aqui. Exato. Vamos falar então. Aqui no Rio, Por que a Fabi tá se rastejando aí? Quer participar do podcast? É que ela quer. Você quer um padrão Globo? Não é padrão Globo aqui. aqui infelizmente a classe operária é quem acaba ocupando esses espaços, né, conhecido como comunidade ou favela, para quem quiser chamar, escolha aí seu adjetivo. Quando você pensa na construção da Barra da Tijuca, forma-se ali a comunidade Rio das Pedras, dominada pela milícia. Quando você pensa na construção do Recreio, você pensa na comunidade do Terreirão. Quando você pensa no Aterro do Flamengo, Copacabana, Ipanema, quem construiu isso aqui mora aqui atrás, nas favelas. Isso é uma realidade que o cara não precisa ter nenhum viés ideológico para poder compreender. A música é do Zé Ramalho, salvo engano, tá vendo aquele prédio, tá vendo aquele edifício, moço? Eu também trabalhei lá. Essa galera que está aqui nos acessos do morro, sem uma oportunidade, mas que segue trabalhando duramente, saindo todos os dias para trabalhar. E aí, essa desorganização não diz respeito a essas pessoas, mas diz mais respeito à sociedade como um todo. Tem muita gente do bem nessas comunidades, Complexo do Alemão, Cantagalo, É uma grande Rocinha. maioria, né? E aí 1% que acaba escolhe contaminando. o tráfico de drogas surgem as comunidades, né? Óbvio que eu falei das comunidades mais modernas, que você vai pegar as mais antigas, tem a Providência ali na Central do Brasil, que foi quando Primeira. houve a libertação dos escravos, não sei se pode ser usada essa expressão, mas quando houve, essa galera não tinha para onde ir. Eles não podiam, né, mais conviver no meio social ali onde estavam como escravos. Eles eram livres, porém não foi assegurado a eles nenhum tipo de direito. Vocês estão livres, mas se virem agora. Então, boa parte desses escravos ocupou ali a Providência, ali por trás da Central do Brasil de Janeiro, uma das primeiras favelas que se tem no Rio de Janeiro. Por isso que é importante falar, porque a gente fala como surgem as favelas, as comunidades, para depois a gente evoluir para o roubo a banco e depois para o tráfico de drogas, de que forma que a contravenção penal, o jogo do bicho, se vincula a isso, porque mistura tudo. O crime no Rio de Janeiro mistura tudo. Mistura contravenção, ladrões de banco, políticos, para você tentar entender o que acontece hoje em 2026. Então, seriam necessários vários programas, ainda bem que você fez excelentes programas com o Joel Paviotti, você fez com a Verinha Araújo, fez com o Felipe Cury, fez também, né? Felipe Cury, o governador, Coronel Menezes, porque realmente é necessário muitos programas, não existiria uma explicação simples para um problema tão complexo como é o Rio de Janeiro. Então, fica até difícil se acreditar esse ou aquele governador. Nós vivemos no Você estado. vê quantos governadores foram presos, né? Todos eles. Então, Como a gente já conhece hoje. O Comando Vermelho remonta ao final dos anos 70, início dos anos 80, com o ajuntamento de presos políticos com os presos normais no presídio em Angra dos Reis. A gente começa essa conjunção de práticas delituosas. Antes não existia o tráfico de drogas, existiam os roubadores de banco. Eles começaram com os assaltos a banco. Chegando nesse presídio em Angra, eles começam a ter acesso a informações de estruturar as quadrilhas. Com isso, eles vão ganhando alguns tipos de conhecimento. O Rogério Lumberg, que se eu não me engano é esse o sobrenome dele. Rogério Lengruber. Lengruber, é isso. Ele é um dos formadores, junto com o William, professor, ele faz a cartilha do Comando Vermelho, dali surge a Falange Vermelha, que depois vem a ser como CVRL, que é em homenagem ao fundador.
E dessa formação vão saindo as outras organizações criminosas, que no primeiro momento Inspiradas no que são dissidências, na são verdade. dissidências. É o do cara que Comando foi Vermelho. expulso, O cara que brigou, aí tem o terceiro comando, depois tem o ADA, ele vai criando as suas... depois vem o TCP. O Comando Vermelho teve vários nomes, né? Como bem colocou o W. Moreira aqui, existiam os roubadores de banco. Então, existiam quadrilhas já, mas não eram grupos como são hoje as organizações criminosas Estruturados. do Rio de Janeiro. Certa vez eu conversei com o Felipe Cury e nós tratávamos sempre o Comando Vermelho e o Terceiro Comando como exploradores da venda ilegal de entorpecentes. E o Felipe Cury falou, não, hoje a venda de entorpecentes é só mais um produto do crime que está naquela prateleira. Eles estão diretamente envolvidos em roubo a carga, roubo automóvel, extorsão de moradores e comerciantes. Mas você precisa entender essa história. Existiam os grupos de roubadores de banco que moravam ali na CDD, moravam nas comunidades ali da Ilha do Governador, entre outras, mas eles não conseguiam criar uma ideia, uma organização, uma estrutura. Então, nessa ilha, no presídio de Ilha Grande, tinha esse presídio onde misturaram presos políticos com esses assaltantes de banco. Então, o que eles precisavam estava ali. Um pouco da cultura da organização. Esses presos passaram a conviver junto e, a partir daí, surgem todos os problemas, começam a surgir, na verdade, todos os problemas que nós enfrentamos hoje. Ali tinham 3 pessoas especificamente, mas a gente tem que lembrar também do Turcão, que era um contraventor, que foi o primeiro a trazer a cocaína para o Rio de Janeiro. Então, esses caras saem desse presídio, o Rogério Lengruber, Escadinha e o professor, e montam ali a Falange Vermelha. Depois passou a se chamar Falange do Jacaré, depois começou a se chamar Comando Vermelho Rogério Lengruber, depois Comando Vermelho Jovem, na época do Massinho VP, armas longas no Rio de Janeiro. O fuzil M16, muito usado no Vietnã pelo exército americano, chega ao Rio de Janeiro. Final da década de 70 e início da década de 80. E subsidiado pela venda de drogas. Ele já na transição do assalto a banco. O dinheiro da dinheiro droga já começa, porque do já tráfico o já fluxo começa a originar. de recursos começa a ficar muito maior. Então já tinha cocaína, já tinha criminosos, né, dispostos a praticarem o crime, agora eles estavam organizados e estavam se dividindo em organizações. Então, tinha a organização Comando Vermelho, a organização Terceiro Comando Puro e a Holanda. Então nós falamos da época dos roubadores de banco. Os roubadores de banco vão para a Ilha Grande. Formação das favelas. Divisão das facções, surgimento da milícia. A milícia surge, como o Pracinha falou, ela surge de uma necessidade. Que necessidade era essa? A sensação de insegurança. A população não se sentia segura naqueles bairros, principalmente os bairros mais afastados. Então surge ali a figura do que nós chamávamos, eu morei numa favela durante muito tempo, nós chamávamos de os quebras, que eram os caras que resolviam os problemas que a polícia à época não resolvia. Então eles matavam, torturavam pessoas em nome de uma segurança. Mas eles perceberam que isso só trazia problemas para eles. Eles não ganhavam dinheiro para isso, ganhavam o respeito, o medo das pessoas que moravam ali, mas eles não tinham receita. Alguém teve uma ideia. Tá. E se a gente começasse a cobrar dos comerciantes por essa segurança? Uma taxa módica. Cobraram, os comerciantes aceitaram, afinal parecia bom, e começaram a pagar. Mas quem não podia pagar? No primeiro momento eles aceitavam, que era voluntário, era uma taxa voluntária. Daqui a pouco passou a ser uma taxa obrigatória. Daqui a pouco essa taxa passou a atingir os moradores também. E daqui a pouco, mas só isso não dá. Tá, ok. Então, hoje só nós podemos vender gás aqui, ou algum dono de depósito de gás, que nós escolhermos, e todos terão que comprar gás com esse cara. Então, eles faziam um arrendamento da região para um determinado... Eles começam a ocupar o espaço, no caso da questão que a polícia não resolvia, porque a polícia vai pelos meios legais.
sabe quem é o cara, mas eu não posso pegar o cara. É. E aí a milícia, ela falava, aquele ali é o Brito. O Brito, ele gosta de roubar, então vamos dar E um pau outra no coisa, Brito. ela surge com características de legítima, porque no início, hoje isso não existe mais, mas no início, a milícia, ela surge com uma dissidência da Polícia Mineira, que eram policiais que se organizavam para defender o seu bairro e praticar outras atividades. Ela começa a sair da ideia inicial desses policiais quando começa a receber ex-policiais, ex-bombeiros, egressos das Forças Armadas. Essas pessoas não tinham emprego. O policial tinha um emprego, tinha o medo da demissão, da prisão, da desonra, que no passado, né, conforme aquela cena do filme escrito pelo Rodrigo Pimentel, o tráfico passa a entender que é muito mais arriscado eles continuarem trazendo drogas e armas, porque eles podem sofrer uma abordagem da polícia militar no caminho e perder 1 tonelada ou 2 toneladas de pasta base de cocaína, por exemplo. Isso é um prejuízo imenso. Podem perder um carregamento de armas, como foram aqueles fuzis apreendidos no aeroporto, fuzis AK, que foram o tipo de fuzil que foram apreendidos, né, que é um 762 curto, né? É um fuzil que causa um dano absurdo. É um excelente fuzil, um fuzil utilizado nas principais guerras do mundo. Então, o tráfico, percebendo isso, alguém no tráfico pensou, cara, nós precisamos arrumar uma outra forma de ganhar dinheiro. E mais especificamente, a partir de 2019, eles começam a trabalhar a expansão territorial. As comunidades começam a crescer. Não crescer a comunidade geograficamente, mas o tráfico dentro da própria comunidade e ganhar outros territórios. Então, aquela extorsão que antes era praticada pela milícia, era tipicamente da milícia, o monopólio do gás, o monopólio da internet. O Comando Vermelho e o Terceiro Comando, isso começa com o Terceiro Comando. Muitas pessoas falam, não, o Comando Vermelho faz isso há muito tempo. Não, isso começa com o Terceiro Comando. Nós temos regiões aqui, principalmente na Baixada Fluminense, em que existem condomínios em que moram ali 4.000 famílias do judiciário. As pessoas chamaram de ADPF das favelas. Eu chamaria de ADPF da expansão do crime, porque a partir dessa ADPF, a ADPF 635, na época do ministro Fachin, foi um pedido feito pelo então deputado, o senador Molon, não lembro qual era a função dele na época, que ela surge com um plano de fundo, como o argumento de que era em prol do morador da comunidade. Mas quem se beneficiou disso de verdade foram os criminosos. A prova disso é que essa DPF surge em 2019, a polícia só vai fazer a operação como fazia antes, assim, com muitas restrições, com uma série de justificativas. Para vocês que acompanham o Vilela não fala específico, então um assunto muito aberto. Talvez você que é espectador do Vilela não saiba, mas a DPF 635 ela tinha várias restrições para operações policiais no Rio de Janeiro. A polícia tinha que comunicar uma série de órgãos não policiais, comunicar a Defensoria Pública, tinha que comunicar a escola, tinha que comunicar a rede de saúde, tinha que comunicar o Ministério Público, tinha que comunicar a Justiça. Esses são os que eu me recorde. Qual a probabilidade dessa operação vazar? É imensa. Porque, às vezes, um estagiário, alguém vai saber. E aí Alguém sempre falou com alguém, né? Claro. Por exemplo, aí, Vilela, alguém vai amanhã. saber. Aí você chega em Sabendo, casa, né? aí você vai chegar em casa e vai fazer o quê? Falar. Pô, amor, amanhã eu vou ter que trabalhar, vou ter uma E operação. para não passar Aí quando pano, vê, para a polícia, que a gente não está aqui para isso, nós sabemos e admitimos que, ainda que minimamente, existem policiais de conduta desviada. São criminosos que ainda usam o uniforme policial. Lamentável que isso aconteça, mas qualquer organização que você for procurar aí, iniciativa privada ou pública, terá esse tipo de pessoa. Essas pessoas já vazavam operações, e agora você imagina quando você abre o leque de possibilidade para o vazamento. Fica difícil até de identificar quem vazou a operação. Com essa série de restrições, a polícia volta a operar 2020, 2021 mais ou menos. não, leva mais tempo. Pandemia ainda. A gente teve pandemia. 21. Mas 21 a gente já estava operando. 21 a gente já estava operando. E eu me recordo de uma operação no Complexo do Alemão,
em que a gente se depara com um novo tipo de barricada. Uma barricada de quem claramente teve tempo para se reorganizar. Eles expandiram a barricada. Não estava mais naquela zona concentrada, armados com fuzil. Isso aí você não precisa de muito. Ele vindo de São Paulo, chegando ali, cidade alta. Tem placa, né? Não, o cara vê o cara armado e as barricadas, né? Por exemplo, tem barricada ali na alta que a gente tá falando daqui ali na parede Não, mas ali e um na buraco alta, de 1,5 metros pra passando baixo. pelo Brasil, não dá para ver, não. Não, ali na entrada da. Quando você vem da. Quando você desce ao Washington Luiz, você tem o retorno do Açaí, o cara ele já banca de fuzil ali. Por exemplo, eu e você, que é um rosto conhecido, a gente não consegue entrar na Porto Velho. Porque o cara ele te aborda na pista de fuzil. Então a gente fez um resumão para que as pessoas possam entender a realidade que a gente vive aqui. Essa DPF prejudicou muito tudo isso. E a sensação que se tem aqui, sendo policial e sendo analista de segurança, é que sempre que a polícia parece que está se igualando no nível de combate com os criminosos, eles são despreparados, eles não têm treinamentos, eles não sabem a melhor forma de usar os equipamentos que tem. A polícia é técnica, a polícia é objetiva, mas a polícia trabalha dentro de uma regra. Essa regra é a lei. O criminoso ele não tem nenhuma regra que limite a sua atuação. Eles atiram em moradores para fazer a polícia sair dali. Eles atiram de qualquer forma, não tem compromisso com o tiro dele. Eles não foram preparados para atirar e, além de não terem sido preparados para atirar, eles não têm um compromisso. Eles são criminosos. O policial só pode atirar em ameaça. E quando surge essa DPF e permite que essa mesma organização se estruture melhor e avance, quando foi 2021, nós nos deparamos com uma barricada que era trilho de trem chumbado no chão, surgiram as seteiras, que são paredes de concreto de aproximadamente 50 centímetros. Estou discorrendo sobre as influências que a gente vê da narcocultura, e hoje a gente já vê isso entrando no ambiente de jogo, onde você tem simulações ali de estar no baile funk. Isso tudo busca influenciar toda uma geração. Claro. E degradar a formação social que a gente tem mais básica, que é a família. Então, isso tem um objetivo muito maior, que é de desacreditar as instituições do Estado, como a Polícia Militar, a Polícia Civil, todos os órgãos de segurança, Bombeiro Militar, DESIP, Polícia Penal Federal, Polícia Federal, em tantas outras instituições. Então, o intuito é muito maior, não é nada pensado de maneira ingênua. Isso tem um intuito. Não é só entretenimento. Não é só entretenimento. Então, quando você vê o cara seguindo por esse caminho de narcocultura, pagando influenciadores, produzindo conteúdo de maneira profissional para influenciar pessoas, a gente vê que existe uma estruturação do crime organizado. Aí a gente volta à questão da estruturação. Aí entra a propaganda, que dentro de qualquer empresa... É uma briga por coração e mente, né? Sim. Não é só territorial, né? Todo um trabalho... A gente vê isso dentro das empresas. Qualquer empresa grande, ela tem lá a verba de marketing. Sim. Então, assim como essa organização criminosa que a gente vinha falando, que ela tem toda uma estrutura extremamente complexa, ela agora entendeu a importância da publicidade, a importância do marketing, de trazer pessoas que são referências, pseudo-referências. Eles não são referências. Então, mas eles travestem essa referência, distorcem os policiais, os entes do Estado, e querem trazer esses jovens para esse lado. Só que a polícia, o Estado Democrático de Direito, vem agindo e mostrando que quem está do lado certo somos nós, somos os policiais, são as pessoas que acreditam no Estado, que acreditam no direito de ir e vir. São homens e mulheres que saem todo dia de casa e fazem essa escolha pelo bem. Isso eu não falo só de policiais, não, que a gente tem apoio de todas as pessoas, pessoas que moram em comunidade, pessoas que moram em outros estados. Então, as pessoas acreditam na causa policial. Então, quando a gente teve 2 policiais que tombaram em combate, a Polícia Civil teve 3 naquela operação do dia 28 de 10, a gente viu o clamor, como as pessoas puderam acompanhar através das câmeras. Hoje a tecnologia possibilitou ver o que o policial passa numa zona de confronto, o quão difícil é essa carreira. Então, ali a gente viu como a população do Rio, não só do Rio, do Brasil e do mundo, está do lado da polícia. Exatamente. Esse fenômeno que você estava falando do narcopentecostal,
um fenômeno que vem crescendo, Cidade alta, né? Muitas das vezes não é nem sobre fogo. Tava na janela do blindado, o blindado entrando na rua, do nada, o vidro fica branco. é um disparo. Um disparo de arma de fogo. É. Se o vidro não é blindado, É. tinha estourado a cabeça. A questão do blindado, né, que o pessoal fala muito aqui do caveirão, o pessoal chama de caveirão, mas o nome técnico é veículo blindado de transporte pessoal. Qual é a finalidade do blindado? O que você acha? Para que serve o blindado na tua ideia? É para chegar lá sem ser alvejado, né? Para proteger os policiais que estão dentro, não é? Mais que proteger os policiais, proteger a população civil. Ah, é? Sim. Por quê? Com um blindado, a gente necessita de muito menos fogos para chegar no objetivo. Não tem que ir abrindo isso, o caminho. Exatamente. Então, você consegue usar um meio técnico, a tecnologia, Por favor. a favor da população. Então, o que volta à questão da narcocultura, falar que o blindado é para oprimir a comunidade, não é para oprimir a comunidade, pelo contrário. A maior preocupação é com a pessoa que está ali, porque a gente sabe que aquele cara, ele tem que estar no emprego dele 8 horas da manhã. É. A gente tem total consciência disso. Então, assim, o que a gente puder fazer para garantir que ele saia de casa em segurança, ou que se ele decidir por ficar em casa, que ele fique em segurança, e a questão do blindado ela é fundamental para isso. Então, você consegue o policial passar pelas barricadas sem ter o risco de vida e, principalmente, guarnecer aquela população local, população civil, porque hoje a gente tem o Brito estava falando sobre a questão da denominação de guerra ou não, mas algumas literaturas já falam de guerra de média intensidade não internacional, porque a partir do momento que você tem elementos armados com fuzil ofertando resistência para o Estado Democrático de Direito, isso tem que ser repensado. Então, essa é a realidade do veículo blindado de transporte tropa. A gente hoje tem o advento dos drones que os marginais fazem uso, e não fazem uso para monitoramento só. Não. Eles fazem uso para equipar eles com material bélico. Então eles atacam outras facções, atacam a polícia. No dia 28 ficou notório isso. Sim. Então a gente vê o nível de descumprimento e de falta de cuidado deles com a população, que tanto, por vezes, a narcocultura fala que eles se preocupam. Eles não se preocupam. Eles estão só preocupados com a questão financeira. É só com eles. Em cima do... É assim, o vagabundo teve acesso a fuzil. Aí a polícia comprou fuzil. Aí o vagabundo começou a se utilizar de barricadas, de uma posição estratégica para atacar a polícia. Aí a polícia consegue o blindado. Aí alguém olha e fala assim, não, aí não tá justo, tem que ficar mais difícil, tem que ser sem blindado. Aí proíbem o blindado. Aí depois de muita luta e explicações que o blindado era necessário, volta blindado. O bandido começa a evoluir em regiões como o Complexo do Alemão, que é um vale. Para quem nunca esteve lá no Alemão, ele é uma espécie de vale. E é perigoso para a tropa porque ela fica vulnerável o tempo todo, porque ela está na parte baixa e o criminoso atira de cima. Então, o helicóptero funciona para resgatar pessoas, tá? Tanto que a unidade aeromóvel aqui da Polícia Civil, o lema é lutar e salvar. Já retiraram de dentro da comunidade criminosos feridos para salvar a vida do criminoso. Já salvaram moradores. O helicóptero da Polícia Civil já transportou medicamentos, já transportou órgão. Nossa. Já levou socorro para a tragédia de Petrópolis. Já prestou socorro, já foi utilizado no Rio Grande do Sul. Mas, falando sobre operações, teve um momento que alguém olhou e disse, não, o helicóptero fica fácil para eles. E um detalhe, o helicóptero da Polícia Civil, que é o que está sempre em maior evidência na imprensa, nunca alvejou um morador. Nunca alvejou alguém que fosse alheia ao confronto. A única vez que venderam essa ideia para a imprensa e a imprensa comprou, quando a perícia... É muito fácil saber se o disparo foi ou não do helicóptero. O disparo tem que ter vindo de cima. Um adolescente que parece que quando foi encontrado, né, quando foi levado para o hospital,
apareceu uma camisa da escola, aí eu não estava no local, não tem como afirmar se ele estava, se colocaram essa camisa na escola, mas vi de operação, o resultado da operação do dia 28 de outubro de 2025, em que os moradores mexiam ali nos corpos, tiravam os apetrechos ali do crime, cinto tático, roupa camuflada, não duvido que eles tenham colocado a camisa de escola naquele adolescente, e ventilou muito forte na imprensa que aquele adolescente foi alvejado pelo helicóptero da Polícia Civil que tinha atuado ali naquele dia. Quando foi feita a perícia, ficou comprovado, através de laudos, que aquele disparo não foi da Polícia Civil, que foi um disparo que veio da parte que confrontava a Polícia Civil na terra. Mas utilizaram-se de elementos como esse, de narrativas como essa, para proibir a operação com helicópteros. Beleza. Aí, lembra a questão do muda de fase? Sim. Também não queremos que atuem perto de escolas, porque, afinal de contas, a culpa é da polícia se as crianças estão sem aula. Não, a culpa é do crime. A culpa é do crime A organizado. culpa é da polícia que está fazendo a operação. Aí eles Ignora proibiram. o crime. São responsáveis pela morte de 2 policiais, batalhão de operações especiais, o Wolfgang e o J. Cruz. Teve mais 2 policiais que foram baleados nessa ação, mas graças a Deus eles sobreviveram e, inclusive, esses policiais desenvolveram bastante o trabalho para ocorrer essa operação. E no caso ainda, para complementar, ainda tem um outro que é mais comediante, que é o Malandrex. Sim. Quase 500 mil de seguidores. Perfil ativo, tá? Se tu abrir aí agora, tá fazendo story dentro da comunidade e é dito meme, né? A galera compartilha coisa, ele zoa os outros bandidos, mostra como se fosse uma coisa normal, uma vida, uma rotina, como se fosse o W Moreira dentro do batalhão. Bom dia, gente. Tô aqui no batalhão hoje. Vamos para mais uma. Um digital influencer do crime organizado. E eu coloco, só para fechar, Sim. coloco culpa, assim, eu conheço alguns influenciadores de São Paulo e daqui do Rio que frequentam e estimulam essa cultura também. Pessoas que na internet pregam, mas vivem vindo para o Rio, para dentro da Rocinha, posando do lado, na internet não joga, né? Mas posando do lado de bandido, tirando foto ostentando arma. A Deolane era uma que... Eleições. Então, eu acredito que falta integração. Falta integração do Estado do Rio de Janeiro com o governo federal. E no âmbito do Rio de Janeiro, falta uma integração maior. Já tem uma integração boa entre a Polícia Civil e a Polícia Militar, mas ainda percebo uma ausência da participação das outras 2 polícias nisso. A Polícia Rodoviária Federal participa bem, mas especificamente a Polícia Federal eu não vejo atuando de forma conjunta com a Polícia Civil e a Polícia Militar no que diz respeito ao combate a organizações criminosas que exploram território. Nós tivemos agora uma operação recente conjunta da Polícia Civil com a Polícia Federal, que acabou capturando o contraventor aqui. Nós queríamos ver isso também, né? Eu vejo como uma das soluções uma integração da Polícia Federal, da DRE da Federal, com a DRE do Rio e a Polícia Militar nos batalhões locais e batalhões especializados. Isso para começar a integração. Depois uma integração maior, diálogos maiores do governo estadual, independente de partido ou de viés ideológico, do governo estadual com o governo federal e governos municipais. Um diálogo maior, uma integração maior dos juízes e promotores com os delegados de polícia para poderem compreender melhor o cerne da questão. Então, o que está faltando hoje é uma reunião multidisciplinar, sem egos, sem vaidades, sem interesses políticos, pautados na solução do problema. Se todos esses atores passarem a pensar de forma integrada e com um único objetivo, que é... O México, por exemplo, tem alguma relação ou não? Tem relação, não dá para a gente afirmar que é a mesma coisa, mas o México está dando sinais para o Brasil do resultado que é não combater as narco-organizações como deveriam ser combatidas. Então não chegamos ao México ainda, por uma questão de relevo, geografia, etc. Mas o México é um sinal.
de que lá existiam líderes considerados intocáveis, também resta um sinal positivo lá no México, que é quando o Estado quer, pega. Quando o Estado quer e admite que precisa de ajuda, que houve intervenção americana, pega. Então, acho que falta ao Estado brasileiro entender que precisa querer. Não adianta 9.200 policiais civis, 42 mil policiais militares quererem. O Estado tem que querer. O DOCA só não está preso ou morto porque o Estado não quer. Vocês têm alguma dúvida que se o Estado quisesse... A Polícia Militar e a Polícia Civil entram em qualquer lugar do Estado do Rio de Janeiro. Não existe local impenetrável. Óbvio que com maior número ou menor número de policiais. Óbvio que com blindado, sem blindado, com helicóptero, sem helicóptero. A Polícia Civil e as polícias civis, civil e militar do Rio de Janeiro penetram em qualquer lugar. Então, qual é a dificuldade de entender que se houver vontade do Estado, o Estado retoma os territórios? Ah, mas aí vai ser necessário contratar mais 42 mil polícias. Contrata. A gente está jogando dinheiro no lixo através da corrupção. Então pega esse dinheiro da corrupção, identifica quem está desviando dinheiro através de corrupção, pune e redireciona esse dinheiro. Contrate os mais 42 mil policiais militares, contrate mais 20 mil policiais civis. Se o Estado quiser, acaba, mas ainda não está entendendo os sinais que outros estados, né, outros países estão dando. Olha. Sovereign Cortex. Biohack your mind. Unleash peak performance.